E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre soluções para o mercado, como gerar valor para a sociedade através de inovações e tecnologia. Estamos aqui mais uma vez com o Vitor Pereira, o cara que cuida da tecnologia na EverHelp, diferentes softwares aí que tem nos ajudado a cuidar na nossa jornada, na nossa história. E hoje o tema é bem interessante. Como aprender a programar nesse novo contexto da economia, que você consegue ter acesso à inteligência artificial, como aprender a utilizar ferramentas que te ajudem a criar um software, uma solução que venha ajudar uma empresa, uma pessoa que tem uma ideia, que deseja ser empreendedora, ou até mesmo para você ganhar experiência e criar o seu software. Essa é a temática de hoje, e com isso vamos contar aqui com o Vitor. A gente vai trocar ideias, ele vai dar o ponto de vista dele, eu vou dar o meu ponto de vista para te ajudar. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, como gerar valor para a sociedade e iniciar o seu negócio online, para que você possa seguir algumas dicas com base no que você acredita também, tá ok? Com isso eu vou deixar o Vitor, se esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste da gente, ele já fez diversas apresentações aqui, mas hoje ele pode falar um pouquinho mais aí sobre a jornada dele, e você conhece o Vitor Pereira aí. Então, eu, como o Isaac falou, sou Vitor Pereira, né? Eu sou desenvolvedor web, trabalho com o Isaac aí há mais de 10 anos e iniciei nessa área de programação lá no passado, estudando que eu queria fazer uns robozinhos para fazer trade na Bolsa de Valores automático e tal. E aí comecei a estudar o C++, e aí depois caraca, esse negócio de robozinho não dá para mim não, deixa eu ver um negócio melhor. Aí eu já era amigo do Isaac, Isaac tinha um sistema na época que ele estava criando, desenvolvendo, eu falei, cara, deixa eu entrar contigo nesse sistema aí, eu aprendo a desenvolver, você me ensina. E aí foi quando a gente começou a aprender a desenvolver ali, o Isaac passou muitos ensinamentos para mim, aprendi muita coisa com o Isaac. E aí a gente foi aprendendo, foi estudando e chegamos no tema de hoje, né, do nosso podcast aqui, né? Como aprender programação, né? Depois de 10, 12 anos na área, acho que tem muita bagagem para a gente trocar de informação aí. Muita história, né, cara? Muita história. Muitos desafios superados. Muitos desafios superados. E aí hoje eu estava até pensando, hoje é mais fácil ou mais difícil aprender programação? Boa pergunta. E aí, eu fico pensando nisso. Eu confesso que eu não tenho uma informação assim certa. É mais fácil ou não? É mais difícil. Mas eu não sei o que você acha aí. Então, beleza. Eu confesso que eu ia fazer uma pergunta que era diferente dessa, mas esse já foi um ótimo questionamento. É mais fácil ou mais difícil aprender hoje em dia programação e tecnologia? Mas eu vou um pouco mais além, tá? Vale a pena? Eita, excelente. Aprender programação hoje em dia? Perfeito. Vale a pena entender como programar hoje em dia? E aí vocês vão ver que vão ter variações e motivos para algumas pessoas se questionarem se vale a pena aprender programação de fato hoje em dia, né? E aí eu queria que o Vitor respondesse essas duas perguntas. Hoje em dia, cara, mais fácil ou mais difícil? E vale a pena? Poxa, aí, excelente pergunta. Aí eu divido assim em dois sentidos. Depende muito do que a pessoa tem interesse. Se ela quer aprender para desenvolver um software, para, sei lá, ela tem uma ideia de um sistema, de algo, e ela quer aprender para que aquele sistema, para que ela possa vender, ela tem uma grana para investir um dinheiro, em vez de investir um dinheiro no sistema, ela investe um dinheiro no seu estudo. Talvez eu não veria isso como um bom negócio hoje, porque hoje em dia é muito barato desenvolver. Hoje você consegue o freelancer aí barato. Então, de repente, é melhor ela pagar o freelancer, para o freelancer fazer para ela e ela focar no negócio, que é o que vai dar dinheiro de verdade para ela. Desenvolver um produto, desenvolver um negócio, não vai gerar lucro para ela. O que vai gerar lucro é ela saber vender, ela saber fazer o marketing, ela saber... Então, tem muitos, na minha visão, né, lógico, tem muitas coisas mais prioritárias num negócio do que desenvolver. Porém, é bom ter o conhecimento, aí você tome sua decisão no final, para que também você não aceite qualquer coisa do desenvolvedor. Porque o que tem também de gente desenvolvendo qualquer coisa aí por conta da IA e falando que é um negócio engrenado, e depois quando você vai ver não tem nada, não é um bom produto de verdade, isso aí também pode te levar a ter um produto ruim, que na hora que você vai fazer um bom marketing, você vai fazer um bom comércio, vai fazer umas boas vendas, mas o produto vai estar ruim e vai te quebrar. Então você tem que ver o trade-off aí do que você quer. E aí ainda tem a outra vertente, né? Que é, sei lá, jovens, 18, 20 anos, estão entrando no mercado de trabalho e querem aprender para ser uma profissão. Pô, também é uma vertente interessante. Sim. Não vejo problema nisso hoje, que o pessoal comenta, né? A gente já falou em outros podcasts nossos aqui, que a IA vai substituir os desenvolvedores. Eu acho que um bom profissional nunca vai ser substituído. Exato. Né? Sempre vai precisar do input na IA ali, sempre vai precisar, então,
depende muito da visão que a pessoa tem. Se ela quer para um negócio, se ela quer para ela aprender e ter como um trabalho. Às vezes ela é, sei lá, ela é militar da aeronáutica, por exemplo. Ela pode aprender programação para desenvolver produtos. Enquanto ela está lá no trabalho dela, ela faz o trabalho dela, chegou em casa, ela está fazendo ali outras coisas para desenvolver, ganhar um dinheiro maior, ganhar uma renda maior, uma renda extra, né? Exato, cara. Eu considero que tudo que você falou faz sentido e você separou contextos diferentes para dar exemplos diferentes. Ou seja, em alguns contextos, sim, vale a pena, em outros, se você pode investir um pouco mais num profissional que já tem um conhecimento, realmente... De confiança, né? Claro, tem isso. Porque eu diria o seguinte, é muito comum encontrar pessoas que até acreditam que vão ter condições de entregar aquele software, tá? Tem muitos desenvolvedores, muitos profissionais que estão na jornada inicial, isso é natural. E nesse primeiro momento a sensação é, cara, eu vou tentar fechar aquele contrato e depois eu vou descobrir como é que eu vou resolver e vai dar certo. E as coisas na prática não são tão simples assim, mesmo com tantas ferramentas que existem hoje para ajudar o desenvolvedor. Exatamente. O cara acredita que vai ser simples, ele começa a ter obstáculos, ter dificuldades, e se você não tiver um mínimo conhecimento para selecionar o profissional que vai te ajudar, você vai ter uma alta probabilidade de ter mais problemas. Então é muito importante, na minha opinião, você, se vai ter um software, se vai cuidar de um negócio nessa área, super considero importante você saber minimamente alguns conceitos, tá? Exato. Porém, é aquela coisa, dependendo do parceiro que você encontra, do sócio que você encontra, da empresa que você encontra que vai desenvolver, realmente, mesmo você não entrando nos detalhes técnicos, as coisas fluem, as coisas funcionam. Geralmente, essas empresas vão cobrar preços mais compatíveis e realistas, porque eles vão ter profissionais mais qualificados, mais preparados, que sabem exatamente a complexidade do projeto. E aí o preço geralmente é um pouco mais acima, na verdade às vezes bem mais acima, porém o risco cai muito. É muito melhor você investir em algo que realmente vai chegar ao objetivo, mesmo que seja mais caro no primeiro momento, do que tentar economizar por soluções que a probabilidade de não dar certo aumenta muito. Às vezes o investidor perde não apenas o valor com o desenvolvedor, exatamente, mas também o valor que foi para marketing, o valor que foi para a equipe comercial, etc., suporte e tudo mais, e no final a perda é muito maior. Então, isso é importante. E ainda em cima desse tema que você dividiu em três, né, em cima desse tema de contratar e de fazer por fora, sem eu precisar aprender programação, eu gosto muito de falar isso, faz teste com a pessoa, entendeu? Desenvolve algo simples, algo fácil, paga ali, tira ali uns 100, 200 reais, ali 1, 2 horas daquele desenvolvedor, verifica antes de ir lá e fechar o contrato de 10, 15 mil reais, que vai ser nessa faixa. Um sistema simples hoje, nessa faixa de preço, é difícil até barato. Entendeu? Então, assim, mas testa antes. De repente você já tem um protótipo, alguém já desenvolveu para você e fez besteira. Acontece muito isso. Já me chamaram, já me contrataram para ajustar o sistema dos outros que ficou ruim e ele queria dar aquele... Aí eu fui, a pessoa meio que fez isso comigo, ela me testou, me deu ali 1 horinha, 2 horinhas, tu consegue fazer esse contexto. Eu falei, umas 3 horas desenrola. Fui lá, ajustei, o cara viu, gostei aí, foi me dando mais horas de trabalho ali, foi me conhecendo mais, ele viu que eu era um cara bom, que dava para fazer aquilo de remo, e aí a gente se estendeu mais a parceria. Exato. Então faça teste inicialmente, se você não quer aprender a desenvolver, se você acha que é melhor investir no desenvolvedor. Exato, tem diferentes contextos, né? E aí, dependendo do tamanho do projeto, você vai ter uma complexidade maior. Então, uma empresa que é mais estruturada vai ter um custo maior por desenvolvedor, por time, mas vai ter uma segurança maior de que as coisas vão acontecer. E aí é natural que o investimento seja realmente expressivo. Mas, dependendo do quanto você sabe da necessidade que vai ser resolvida, você consegue firmar parcerias, contratos, monitorando o código. Esse cara que com certeza contratou em um determinado momento o Vitor, ele sabia do sistema, ele entendia qual era a tarefa que ele ia executar. Então é aí que está também algumas questões que facilitam o gestor analisar o sistema e saber, cara, eu vou colocar aquele desenvolvedor para fazer uma tarefa que duraria mais ou menos umas 3 horas, 4 horas. Aí hoje em dia é comum assim, esse tipo de contrato, às vezes R$100 por hora para os desenvolvedores, ou um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do contexto, mas é um pouco mais difícil, dependendo da experiência dos desenvolvedores. Então assim, na minha opinião, vale a pena? Vale a pena, na minha opinião, mesmo sabendo que em alguns contextos não é necessário, tá? Não é necessário. Exatamente. Tem um tempo de aprendizado, então às vezes não é necessário.
E se você quiser estudar, quer aprender sobre a área, tem os seus motivos bons, né? Você consegue ter mais capacidade de tomar decisões, consegue julgar um pouco melhor entre a parceria que você quer firmar, tomar decisões estratégicas para a empresa com base no que aonde você deseja chegar com o sistema, e consegue também, em alguns momentos, também desenvolver, criar uma tecnologia, melhorar uma solução, independente da área que você atua. Então, sem sombra de dúvidas... E consegue falar com propriedade, né? O cara chegou com alguma coisa e não, olha, mas isso. Você já dá aquela trucada que a gente chama assim no cara, né? Isso, você e ele vai perceber que você entende daquilo e não vai... Isso, você vai questionando, vai analisando. Tem uma coisa que eu iria para o nível 2 agora. Hoje em dia, para você aprender a programar, você tem diferentes contextos, né, cara? Então, assim, antigamente você tinha um método muito mais tradicional e você ou ia por aquele caminho ou ia por aquele caminho, que era um método de você estudando, lendo bastante, e era um processo, se você seguir por esse caminho, é um processo mais lento. E tem também uma forma hoje que está mais disponível de você ir descobrindo e aprendendo enquanto você está executando algo. Exato. Exatamente. Hoje está mais fácil aí, já respondendo a segunda pergunta, na minha opinião, já estaria mais fácil por conta disso. Porque hoje eu acho que você consegue, qualquer pessoa, eu nunca desenvolvi nenhum código, nunca fiz nada. Vou estudar, sei lá, PHP. O cara começa a estudar ali, pode ser no Google mesmo, vendo vídeo no YouTube, básico de PHP, ele assistiu 2, 3 vídeos. Eu acho que ele já consegue ir para um AI e falar, desenvolva um sistema simples em PHP de tudo lixo, por exemplo. E aí ele já pega aquele código, já começa a analisar, já começa a ver, começa a ver, aí já pega um vídeo um pouco mais aprofundado, começa a fazer o código junto com o cara, sempre analisando ali, tentando aprender o que está ali. E detalhe, está com dúvida? Em vez de você ter que buscar a fonte, documentação, é importante documentação, tá, pessoal? Mas entenda o que eu estou falando. Você pode ir ali perguntar para a IA, sobre isso, por quê? E aí ela vai, baseada no conhecimento que ela já tem, te passar e te ensinar daquela forma que, na minha visão, é muito mais rápido. E aí que tá, nesse nível você deu exemplos de que a inteligência artificial ajuda, principalmente com coisas mais básicas. Mais básicas, Exato. É muito importante, pessoal, que vocês compreendam que para você sair do básico para o intermediário, quanto mais você se afasta do básico, mais você precisa saber de verdade. Aí, com certeza. Não caiam na ilusão, porque você começa vendo a IA te ajudando no básico, ela faz uma páginazinha linda, maravilhosa, e aí você vai caminhando e confiando, e você começa a ter a sensação, o que eu vou pedindo vai funcionando, e principalmente no início, isso vai acontecer, né? Você vai estar aprendendo. Conforme o sistema vai crescendo, as relações do banco de dados, a complexidade de cada detalhe, pormenor, o modelo de negócio, uma série de fatores externos que influenciam, a IA começa a se perder. E digo mais, está longe dela dominar todo um sistema de ponta a ponta, igual um ser humano capacitado realmente consegue hoje em dia. Sabe um detalhe que eu tenho visto muito no meu desenvolvimento com IA? É que às vezes ela nem se perde. Às vezes ela está fazendo certo. Com base no que você pediu também, ou do código também, né? Mas às vezes ela está fazendo certo com base do que ela acha que é certo, do que ela quer. Porque se você pega um banco de dados, igual o Isaac falou, um banco de dados mais estruturado, mais complexo, às vezes ela não tem ali o contexto de ver todo o seu banco. Ela achou, vamos supor, eu quero falar dos participantes de um grupo do WhatsApp. Ela viu uma tabela participantes, ela já entra ali, opa, aqui estão os dados, já pega e monta tudo ali. Aí tu tá achando que ela está fazendo certo. Mas o que você queria mesmo, você queria eram os usuários do sistema, não os participantes do grupo do WhatsApp. E aí ela vai montar os participantes, você vai ver o dado, formou legal. Se tu não fizer o cross-check para ver de onde ela está tirando aquela informação, se tu não pegar ali, não buscar, não tentar aprofundar. E hoje eu tenho usado a própria IA para me ajudar nisso. É normal, tem que ser. Eu chego, olha, me mostre como você buscou esse dado. Ela vai me dar ali o código, eu vou e olha, essa tabela que você está usando está errada. Veja essa tabela, às vezes eu boto todo o esquema já no código ali, né? Aí ela vai, realmente, essa tabela é melhor. Acontece muito isso, cara, muito. E assim, se eu não percebo, por exemplo, eu estou fazendo uma página de analytics do MGM, né, do My Group Pets, que é o sistema que eu trabalho lá. Então, assim, é uma página complexa pra caramba, cheio de dados e código. Aí o primeiro prompt que eu dei, assim, para gerar essa página, que ela já tinha a parte do layout, já pronto, o designer que fez. Era só eu botar os dados lá dentro. Mano, eu fiquei assim, não acredito. Ela gerou tudo pra mim, não, cara, não acredito. Aí lá tô eu, já tô isso já há uns 4, 5 dias.
gráfico por gráfico, pô, me mostra o que você fez nesse gráfico aqui. Cara, todos, 100%, todos dados errados. Eita, cara. Todos com dados E errados. eu vou dizer uma coisa a vocês, pessoal. Acreditem, 100%. eu sei a ferramenta que ele usa, que por sinal é a melhor que eu conheci até hoje, para realmente ajudar nesse nível de trabalho, que realmente tem que ter esse cuidado o tempo todo. E essa não é paga. E, inclusive, para você chegar nesse nível, você usa, por exemplo, ferramentas como Cloud Code, que é aquele plano que você tem acesso ao Opus, não é isso? Isso. Eu também faço isso, é um plano que você tem que estar pagando aí pelo menos $100 por mês, né? É $100. É, Hoje ele tá $100. Então, assim, só para essa IA, sem contar outras que o Vitor tem que usa, ter. que eu também uso. Então, não é uma IA gratuita. Mesmo Não. assim, se ele não tivesse verificado, ia ter gerado tudo. E sem dúvidas, pessoal. Não, mesmo com o Cloud Code, ele gerou os dados e... Ele gerou, mas era só puxando de lugares errados e que Exato. pareciam estar Parecia corretos. estar correto. E detalhe, teve alguns que eu, sei como é. vamos supor, tem um gráfico aqui, aí tem um gráfico de pizza, aí aqui embaixo estão os dados assim, ele tá lá, cresceu tantos %, um exemplo assim. Incrível, né, Aí cara? às vezes ele A falava pra mim, sensação. eu falava, quando eu dizia, analise esse card todo pra mim, me dê todos os detalhes desse card, eu mandava essa. Aí ela falava, aí chegava nessa parte esse cresceu, ainda tá mocado. Tipo assim, era um dado mocado, pra quem não sabe, dado mocado é Era aquele dado só que ele põe lá a raiz, direto no código. É, só Não de dado vindo exemplo, do só banco de para dados. fazer um exemplo Só pra de fazer como exemplo. vai ficar depois você colocar o E dado aí, real. meu irmão, velho, imagina, se eu entregasse, tá pronto, eu fiz rapidinho. Mano, então não confie 100% em IA, ela é muito boa para muitas coisas e Isso. me ajuda até hoje, É muito mas Isso, é muito boa mesmo e vai continuar sendo e vai continuar evoluindo. A gente sabe que não é apenas na área de desenvolvimento, pessoal. exatamente. Se você pegar um especialista que tem uma fazenda que produz uva e manga e ele sabe pormenores ali que são excepcionais, e se ele for perguntar para a IA mais cara que existe hoje, quem não entende do assunto acha incrível, mas aí o cara que entende fala, que genérico, né? Que dado... Isso não me ajuda, na verdade não é assim que funciona em muitos Exatamente. momentos. Então isso precisa ser sempre levado em consideração. É necessário checar os dados, é necessário checar como a IA está chegando ao objetivo e muito importante que você saiba pedir o que ela tem que fazer. Então, para saber pedir o que ela tem que fazer, muitas vezes mesmo, você vai ter que dizer, é necessário fazer um join entre as 3 tabelas que estão no banco de dados. Ensinar ela. O nome das colunas são essa, eu quero que você faça. E você precisa explicar o tipo do dado, você precisa mostrar a estrutura das tabelas, explicar o contexto. E não tem como você chegar nesse nível de prompt se você não sabe a tecnologia por trás do sistema. Então, isso é valioso no desenvolvimento utilizando uma ferramenta de IA que ajuda muito. E é por isso que hoje sistemas podem nascer com um custo, às vezes, 80%, 90%, 95% menor do que os sistemas do passado. E mais rápido. E mais rápido. Muito mais rápido. Então, assim, a gente... Se eu fosse fazer esse dashboard mesmo, que eu dei de exemplo aqui na mão, era no mínimo 1 mês e meio, 2, para eu desenhar os gráficos, para eu desenhar as linhas de código, para eu digitar tudo. Mano, ia ser muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, assim, a equipe de desenvolvimento da EverHelp não aumentou do ano passado para cá, produção mas a quantidade de softwares aumentou, acho que triplicou. A gente está com 13 agora, né? 13 softwares. E só ele cuida, liderando de uns 6, no mínimo, né? Sozinho. SAR-Corps, para busca e salvamento de vidas humanas em acidentes aeronáuticos e marítimos e acidentes terrestres, pessoas que estão perdidas, qualquer questão mais que precise de um apoio aéreo para se aproximar e buscar uma vida humana isolada. Planejamento, né? É Chatmatrix, que faz a integração via WhatsApp para que você tenha na sua empresa, se você quiser, uma inteligência artificial que te ajuda no atendimento, falar com clientes, falar com fornecedores, com parceiros, tudo de uma forma muito inteligente, 24 horas por dia, com um vocabulário muito bom. Tem uma iniciativa do coração dele, que é uma inteligência artificial que ajuda os pastores reformados, Calvino Chat. Qualquer tipo de pastor. Qualquer tipo de pastor, a verdade é essa. Porque o cara quer eu sei que esse Bíblia, cara ele estuda. É isso aí, consegue estudar a Bíblia. Tem também que ele lidera o MGM, que é de um parceiro nosso estratégico muito bom, que é lá de Curitiba, por sinal. Ele vai para Curitiba próximo ano, vai estar próximo desse parceiro aí. E tem o Data Clarity AI, Data Clarity AI, que faz análise de conversas de atendimento para trazer insights para o dono do negócio. O que é que os meus atendentes estão falando, o que pode ser melhorado, qual a qualidade do atendimento, qual o tempo de resposta. Tem também o Insight Video AI. Esse também, então já deu mais de 6 aí, né, cara? O último que eu fiz esse final de semana para testar uma ferramenta, né? Eu nem sei o nome dele direito ainda.
Aurea Lux. Esse aí ainda vai ter o primeiro usuário que pagar. Todos os outros têm usuários já, né? Esse aí é o mais recente. Esse é recente. Esse já tem gente que já testou. Quem entra, tem 3 tokens para usar, né? Testar. Que legal. Já tem já uns 15, 20 usuários já. Para você ver, cara. E aí o Google AI Studio foi utilizado aí. O Google AI Studio basicamente fez tudo para mim. Foi muito bom. Eu só fiz a parte de banco de dados e integração com pagamento. E aí, se começar a ter usuários, aí você vai começar a escalar e a gente vai começar. Dá de boa. Aí outra coisa, esse camarada é o cara que cria as coisas. Se você quiser comprar participação em negócio, sociedade, eles têm cota aí para vender, é só você escolher. Ele é tipo um negócio de venda de participações. Eu só vendo pra quem é bom. Quando eu vejo esse cara é bom, é engrenado, cara de qualidade, aí eu vendo. Aí vendo baratinho. Baratinho. Tem prestações de negócio que eu compro dele que faltam 5 anos de prestações ainda para pagar. Mas baratinho. Mas dessa vez baratinho. Só a título de exemplo, esse que eu citei, pelo valor que ele entrou, né? Que teve um valor monetário quando você entrou, que você investiu e teve, né? Você investiu também com o que você recebia também de Prolabore, né? Isso. E aí, na venda dele, que foi cerca de uns 4 anos depois, eu acho, né? Foi. Deu 100% de... Não deu 100 não, deu muito mais, cara. Deu muito mais. O valor que você investiu multiplica por... Multiplica por 100 1000%. Eu tirei um zero. Eu calculando com mais calma, daria entre 800 a 1000%, mas 1000% mesmo. Então. Se a gente for tirar a inflação aí, porque foi um pagamento também. Isso, então, verdade. Então, aí cai para uns 900% ali. E isso eu em outro vídeo contei a história dele no Ajuda Já, né, pessoal? A gente tá lá, tem um Ajuda Já também, massa pra caramba. E você também vendeu sua participação na GCM também. Pra você. Isso. Por isso que é bom aprender programação, entendeu? Sempre pagando alguém. Aí por isso que é bom aprender programação. O Isaac me ensinou, a gente montava o sistema junto, eu vendia tudo pra ele. E aí muita compra e venda de participações, graças a Deus. Teve nessa jornada o Rodolfo também, né? Onde é que eu quero chegar, pessoal? O Ajuda Já, que eu contei a história em outro vídeo, ele investiu comigo um valor. Exato. Mais ou menos uns 4 meses. Ele já tinha recebido esse valor já de volta. O saldo de encaixe inicial do projeto não foi usado. Não chegou a ser usado nem metade. Não. Graças a Deus. 6 a 8 a 10 meses depois, ele é um cara que gosta de vender, ele gosta do exit, ele gosta da experiência de vender. Não, esse cara foi especial, esse cara foi bom. Ele vendeu por mais de 10 vezes o investimento inicial que ele tinha feito em um ano. Eu gosto do exit. Gosto não, mas é porque esse caso realmente o Ajuda Já, eu ainda até hoje tenho um carinho muito grande nesse sistema. E outra coisa, pessoal, vou dizer uma coisa a vocês. Inclusive, ajudamos aqui no estúdio. Fabiano, obrigado, cara, pela presença. A gente vai se falar daqui a pouco. Uma coisa que a gente conversou na nossa confraternização essa semana, e eu falei para ele que Deus colocou um desejo no meu coração, a gente vai só definir o dia. É só falar, já vai ser um dia que eu vou publicar que o Ajuda Já vai se tornar um projeto 100% sem fins lucrativos. A gente vai ter que fazer uma festa dos principais institutos, o primeiro instituto que a gente vai apoiar vai ser o Instituto Água Viva. Excelente. Visitei, são milhares de crianças, pessoal, que são ajudadas por empresas, em primeiro lugar, empresas de diferentes segmentos, mas a líder que fez os maiores investimentos é a Forte Leve. Eu queria agradecer a Forte Leve, os donos e os demais empresários que influenciam a gente a olhar para quem mais precisa, e é gratificante demais. Então, onde é que eu quero chegar, pessoal? Mais um motivo para aprender programação. Exato, era isso que quer dizer. Vale a pena. Vale a pena. Você cria... Enquanto você não fizer ter usuários que paguem, você está aprendendo. Exato. E você vai avançando, você vai colocando no ar, servidor cai, dá pane, dá bug. Cada bug é um aprendizado que vai te dando experiência. E aquela pequena ideia pode se transformar em um negócio que gera renda, gera emprego, gera oportunidades, gera receita, gera renda para você ter mais condições de investir e fazer o bem, e levar boas novas, levar uma mensagem positiva para as pessoas, e isso é muito gratificante. Resumindo, vale a pena aprender programação e tecnologia? Vale a pena. Mesmo que você não seja o programador, é necessário, Isaac? Não, muitas vezes não vai ser necessário. Perfeito. É claro, as pessoas se complementam. Tem muita gente trabalhando na Everhelp que não sabe programar, a maioria, por sinal, né? Então, assim, e eu não sei fazer coisas que muitas pessoas na Everhelp sabem fazer muito bem, né? Então, as equipes se complementam. Uma coisa eu falo e é o seguinte, se você vai gerenciar a parte técnica de um software. Saber, pelo menos. É bom. Então, assim, eu estou num cargo de gerenciar pessoas que vão estar trabalhando em diferentes sistemas. Eu cuido de alguns, tem equipe, tem desenvolvedor em cada sistema. Se eu não souber,
eu vou ficar vendido, né? Tudo que me falarem, eu vou ficar sem conseguir julgar, né? Sem conseguir julgar. Às vezes é uma task que vai demorar 3 horas para fazer. E o cara tá me falando que dure 5, 6, aí você olha assim, rapaz, eu acho que dá para fazer um pouco melhor, em menos tempo. Exato. Isso aí. Então são exemplos. É. Em um contexto geral, para a gente encerrar esse bate-papo legal, meu amigo, eu queria te perguntar uma coisa. Qual mensagem você daria para uma pessoa que tem um desejo de ter um emprego lá fixo, tem uma renda recorrente e ela sente assim, caramba, será que eu estou na área que eu gosto? Eu queria trabalhar com tecnologia, eu não sei nem por onde começar, não sei o que é algoritmos, não sei o que é uma ferramenta low code, no code, não sei o que é banco de dados. O que é que eu poderia fazer para começar? E quem sabe, tipo, assim como Isaac, assim como o Vitor, que no tempo livre começou algo e se transformou em um canal de bênçãos para mais pessoas. Eu queria fazer isso também. Para essa pessoa, o que é que você falaria, Vitão? O que é que você acha de ideia? Pô, essa pergunta é complexa, cara. É complexa. Eu viajei agora minha vida, meus últimos 12 anos aí para tentar achar alguma coisa para eu aconselhar essa pessoa, né? Porque eu penso muito nesse fato da IA hoje, né? Mas se fosse para começar, eu visitaria os cursos básicos que tem no YouTube, vários cursos gratuitos, cara. No YouTube tem muito conteúdo. O ruim é porque você não vai achar esse conteúdo muitas vezes mastigado. Vai achar num canal um conteúdo bom, outro canal outro conteúdo bom, outro canal. Então, às vezes, fica meio bagunçado para você encaixar antes de investir em um curso, né? Mas procuraria ver na internet canais de programação que ensinam programação de raiz mesmo, não é essa programação utilizando IA, não. Não é o Vibe Code, não, nada contra o Vibe Code. Quem usa, não vejo problema também. O que eu estou falando se você quer aprender programação, realmente, busque canais que ensinam programação. Aí você vai ver o cara lá digitando código, tem muitos vídeos, principalmente antigos, eu peguei muitos canais assim, de o cara desenvolver o sistema completo, do início ao fim, numa série de vídeos. E ele desenvolve, cara, tudo, desde a parte de login, autenticação, parte do banco de dados, estrutura, não sei o quê. Então você pega um vídeo desse, assiste e você vai ter uma noção mais ou menos do contexto ali, se você gosta realmente disso, né? Porque também, por exemplo, minha filha, eu queria muito que ela programasse, tentei ensinar, já falei pra ela, mostrei pra ela, mas não era a vibe dela, eu percebi que não era a vibe dela, então eu não forcei. Aí ela começou a ir pra esse negócio de mídia social e tal, e curtiu, hoje, pô, vive disso e curte pra caramba. Então também tem que ver esse lado. Às vezes o cara quer, não, eu tenho que ser programador. E cara, se você abrir o leque da programação, é muita coisa que tem. Meu amigo, e cada um desses caminhos é um oceano. É um oceano. Então, por isso que eu digo, pega um ponto, assiste, veja se tu curte, pega outro ponto, assiste, veja. Pô, aí tu começou a assistir algo que pô, isso aqui é minha vibe, isso aqui eu tô gostando. Aí tu começa, sei lá, procura um curso nessa área, pô, procura algo nessa área para você ir crescendo, desenvolvendo. E lógico, hoje eu aconselho sempre buscar algo que esteja linkado à IA. Né? Hoje eu tenho um curso, que é o curso.10 do Felipe Deschamps, que eu curto pra caramba, pra mim hoje é um dos melhores cursos que eu já fiz toda a minha vida. Assisto até hoje, é o único curso que eu assisto até hoje, porque ele ensina código mesmo, puro. Ele não usa IA em momento nenhum até hoje, entendeu? Sim. E se você for parar pra pensar, pô, arcaico não, mas é porque ele já começou o curso dele antes da IA. E aí ele vem ensinando e ele continua mantendo o padrão dele. Entendeu? Então, eu imagino que na evolução do curso dele ele deve colocar. Mas isso é bom, você aprender ali na raiz, né? Porque quando a IA jogar um código para você, você vai entender aquilo ali e você vai poder usar a IA como um júnior para você, por exemplo. Como um dev júnior e você já vai estar ali como um dev sênior, trabalhando ali com aquela IA, inteligência artificial, que eu acho que mais ou menos é esse que deve ser o papel. Você deve controlar a IA. É isso. Né? E é difícil aprender. Tem que ser assim, tem que ser assim. Por exemplo, criaram o piloto automático na aeronave, como a gente citou às vezes esse exemplo, não dá para tirar o piloto. O piloto tem que estar lá dentro, com a capacidade total de intervir e assumir totalmente o controle se aqueles computadores pararem. E isso acontece às vezes. Acontece. É muito melhor que ele não intervenha. Exato. É muito melhor que ele não intervenha. Mas para aquela aeronave voar, não dá para colocar Isaac, que não é piloto, para conduzir. Não, porque eu sei que o computador vai fazer. Não funciona. Não vai funcionar. Não pode ser assim. Pessoal. Mas é isso, né? Falando pra caramba, né? Muito obrigado, Vitão. Achei muito massa. A gente conseguiu resumir de uma forma legal para a galera entender. Também acho. Vale a pena. Quais são as dicas e como fazer, né, se você deseja estudar. Começa com gratuito, tenta colocar em prática uma ideia que você tem. Isso é muito bom. Você tem ideias, eu não tenho dúvida. Todo mundo tem muitas ideias. Cara, se eu for listar,
a quantidade de ideias que eu já tive. O isso é basicão, natural. faz um to-do list. Faz. Vai somar. Aí Envolve- você vê as ideias assim, Isso. depois você faz as ideias. Qual o tamanho do público-alvo dessa ideia? Isso. Conforme você estudar o básico da programação, você vai ter uma ideia da complexidade e tempo de desenvolvimento de cada ideia dessa. Tem ideias que a Exato. complexidade vai ser estratosférica e o público vai ser pequeno. Tem ideia que não é tão complexo de desenvolver e, E o cara, público isso pode ser aqui alto. dá para atender pessoas no mundo todo. É. E aí você tem uma ideia. Se for recorrente, então, um produto que as pessoas paguem um valor mensal fixo, eu acho que, como eu vi um vídeo uma vez, o cara dizendo isso é uma das 7 maravilhas do mundo. Você tem um negócio que é recorrente. É recorrente. Realmente é como se cada novo cliente fosse um Aumentasse novo o seu aluguel salário. de um imóvel, aumentasse o seu salário cada novo cliente. Então, Exatamente. vale a pena analisar com carinho e não precisa sair do emprego que você tem para poder começar um negócio digital hoje em dia. Pessoal, É isso. muito obrigado por assistir a gente até Pô, aqui. valeu Tá? mesmo. Se gostou, deixa o joinha aí, se inscreve no canal. Se quiser compartilhar sua opinião no comentário, uma opinião divergente, para somar, para a gente pensar também, falar no próximo vídeo, não deixa de falar, tá? Muito obrigado. É Valeu, isso. Vitão. Falou, tamo junto. Até a próxima aí, pessoal. Valeu. Valeu.